Vamos abrir as nossas Bíblias, Marcos, capítulo 5, versículo 21 em diante. Texto bem conhecido. E passando Jesus outra vez num barco para outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. Versículo 23. E rogando-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguiu grande multidão que o apertava. Versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas ela dorme. E riram-se dele, porém ele, tendo os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhes dessem de comer. Amém, irmão? Na região da Galileia, havia uma cidade chamada Cafarnaum. Cafarnaum, eu posso dizer para você que foi um lugar que se tornou cenário das novidades de Jesus na vida daquele povo. Aquele povo viu coisas que ninguém conseguiu ver em toda a história da sua vida. Jesus Cristo ali tornou aquela cidade famosa. Aquela cidade se tornou uma cidade conhecida. Porque quando Jesus, ele passa junto ao mar da Galileia e ele chama Pedro, Tiago, João e André, e estes o seguiram. E diz que Jesus entrou então em Cafarnaum. E quando Jesus chega em Cafarnaum, era um sábado, e naquele sábado a sinagoga estava aberta. E Jesus entra na sinagoga, e quando Jesus entra ali na sinagoga, Jesus começa a ensinar. As pessoas que estavam presentes ficaram espantadas de ver e dizer: poxa, ninguém ensina como este homem ensina, ele ensina com autoridade. E Jesus começa a ensinar, e no meio daquela multidão, disse que um homem que era possesso de demônio, aquele homem se levantou e veio na direção de Jesus, e ele diz assim: ei, já vieste nos instruir? Eu bem sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus imediatamente expulsou aquele demônio, e aquele demônio saiu do corpo gritando
Então, a fama de Jesus, a fama daquela cidade começou, na verdade, a percorrer todas as cidades circunvizinhas. Mas eu quero lembrar você que Cafarnaum, antes de Jesus estabelecer ali a sua casa, que ele tinha uma casa, ele morava em Cafarnaum, antes dele estabelecer ali a sua residência, Cafarnaum era um lugar conhecido como um lugar de tumulto, um lugar de caos, um lugar de aflição. Cafarnaum era aquele lugar de desordem. Eu fico imaginando muitas vezes, era assim a minha vida e a sua vida. Antes de Jesus morar na nossa vida, residir em nós, a nossa vida era uma desordem, a nossa vida era um caos, a nossa vida era um tumulto. Você lembra como era o teu lar? Você lembra como era a sua vida espiritual? Você lembra como eram as tuas finanças? Mas a partir do momento que Jesus começou a residir na nossa vida, tudo começou a mudar, a novidade começou a mudar, o Senhor começou a nos ajudar. Ei, querido, nesta noite vai ser tremendo na sua vida. Eu só quero hoje motivar você a acreditar que Jesus quer te ajudar. Aleluia. Eu fico aqui pensando, querido, era nessa cidade que morava um homem que ele tinha uma família. O nome dele era Jairo, era uma pessoa que tinha uma boa reputação, ele era principal da sinagoga, ele conhecia bem o Torá, era uma pessoa respeitada por todos, e ele tinha uma família, ele tinha uma esposa, ele tinha uma filha de 12 anos de idade. Eu quero que você entenda que aquela família era a nata da sociedade, aquela família era uma família meia elitizada, era um homem que era bem sucedido naquilo que ele fazia, ele era bem sucedido naquilo que ele colocava a mão, mas nós vemos que de repente, querido, surge uma tragédia. Sabe, muitas vezes acontecem tragédias na nossa vida. Muitas vezes essa tragédia, ela muda toda a história da nossa vida. E aconteceu uma tragédia naquela família. Tragédia, querido, é algo que nos pega de surpresa. Você viu em Brumadinho a tragédia que foi, pegou muita gente de surpresa, muitas famílias apavoradas, muitas famílias que não dormem mais, pessoas que morreram, pessoas que perderam tudo. Isso aí é tragédia, e muitas vezes acontece uma tragédia na nossa vida. Eu não sei qual é a tragédia que aconteceu na sua vida. Talvez seja a sua filha que saiu da sua casa, talvez seja o teu marido que já não te ama mais, talvez seja as tuas finanças que se acabaram, você já perdeu tudo. Ei, querido, e são tragédias na vida, e aconteceu uma grande tragédia, querido, uma grande tragédia naquela família. Mas é quando tudo isso acontece, sabe o que nós precisamos fazer? Nós precisamos buscar a ajuda de Jesus, querido. Nós precisamos buscar a ajuda de Jesus. E disse que aconteceu, querido, essa tragédia nessa família. Diz que este homem chamado Jairo, ele sai em busca de Jesus Cristo. Diz que Jesus Cristo, ele estava voltando de Gadara. Ele havia expulsado uma legião de demônio em Gadara, e agora Jesus está chegando, querido. Quando Jesus está chegando novamente ali em Cafarnaum, diz que a multidão estava ansiosa, a multidão estava esperando o quê? Jesus trazer novidade, porque em Jesus sempre tem novidade para a nossa vida, querido. O povo estava ali, aquele momento, aquela expectativa, Jesus está chegando, ele vai trazer novidade. Quando Jesus chega ali em Cafarnaum, já tinha uma multidão, e entre a multidão, querido, estava quem? Estava Jairo. E quando Jairo vê Jesus, ele vai se aproximando de Jesus, querido. Ele estava com o coração aflito. Quantas vezes nós estamos com o coração aflito? O nosso coração muitas vezes está sangrando, muitas vezes nós estamos angustiados, muitas vezes nós estamos perdidos
no espaço, no tempo, sem saber o que fazer. Oh, querido, uma coisa é certa, Jesus disse para os seus discípulos: olha, eu não quero ver vocês preocupados, não turbe o vosso coração, não preocupe o teu coração, credes em Deus, mas crede também em mim. Querido, começa a acreditar, porque Jesus quer te ajudar, aleluia. Muitas vezes, querido, nós estamos aflitos, angustiados, desesperados, mas nós vemos que o profeta Isaías, ele tem, na verdade, uma promessa do Todo-Poderoso, ele tem uma promessa do Todo-Poderoso. Diz assim, querido, ele chega a dizer assim: olha, existe, na verdade, no desespero das pessoas, na vida daqueles que choram em Sião, ei, eu quero dar uma coroa, uma bela coroa em lugar de cinza. Olha, eu tenho uma novidade, eu quero dar óleo de alegria, óleo de alegria eu quero dar em lugar de pranto, eu quero dar veste de louvor em coração angustiado, deprimido. Ei, Jesus vai te ajudar, Jesus vai te ajudar. As coisas não são fáceis, as coisas são difíceis. Morrer é fácil, viver é que é difícil. Todo dia a gente tem que matar um leão, todo dia nós encontramos um problema, todo dia surge uma dificuldade pela frente, e são dificuldades que muitas vezes vão se agigantando, que você olha assim e você não sabe como equacionar, você não sabe como vencer. São problemas que vêm na nossa vida. Se Jesus não ajudar, nós estamos perdidos. Eu me lembro quando Davi retorna da sua peleja, da sua batalha, a sua família que ele tanto amava, as suas esposas, porque ele tinha duas. Uma é difícil, ele tinha duas. Complicado, querido. Tinha seus filhos, estavam todos em Ziclague. Ziclague quer dizer lugar das fontes. Era um lugar bonito, um lugar maravilhoso. Ele não via a hora de chegar em Ziclague para ficar com a sua família. O nosso prazer é estar com a nossa família. E quando ele vinha com seus soldados, ele olha de longe assim, ele vê a fumaça, e eles aceleram o cavalo, e quando chega lá, a cidade estava pegando fogo. Foi um desastre, um caos, uma catástrofe. Os amalequitas entraram. E quando os amalequitas entraram, queimaram a cidade. Diz que pegaram as mulheres e levaram para o cativeiro. Pegaram as crianças, levaram para o cativeiro. Pegaram os velhos e levaram para o cativeiro. Quando os soldados chegaram, todos começaram a chorar. Diz que Davi começou a chorar, ele chorou tanto que não tinha mais lágrima para derramar. Diz que doía até o seu interior de tanto chorar. Mas quando ele estava nessa situação, os seus soldados se levantaram contra ele. E diz que queria apedrejá-lo. E Davi ali chorando, mas quando ele estava naquela situação, ele foi buscar a ajuda do Senhor. Ele foi buscar força no Todo-Poderoso. É Ele que vai dar força para você. É Ele que vai ajudar você. É Ele que vai multiplicar a sua força, querido. Hoje você vai sair daqui como um gigante espiritual, porque eu vim aqui para turbinar você, para motivar você a acreditar que Jesus quer te ajudar. Quantas vezes a gente está precisando de ajuda? Não seja uma pessoa isolada. Busque ajuda. Abra teu coração. Abra teu coração para Deus. Abra teu coração para o Senhor. Porque quando você menos esperar, o curso da sua vida vai mudar. Vai mudar.
Porque a ideia do Senhor hoje aqui, Ele quer levar você a acreditar, porque Ele quer ajudar você. Ele quer tirar você desta situação. Você pensa que Ele não está vendo o teu sofrimento? Você pensa que Ele não está vendo o teu dia a dia? A tua peleja, a tua luta, a tua dificuldade? Você pensa que Ele está alheio a tudo isso? Ele está vendo. Quando o povo de Israel estava sem força, diz que se levantou o rei da Síria, chamado Cusã-Risataim, que quer dizer maldoso, é um símbolo do diabo. E diz que se levantou contra o povo de Deus, e levou este povo para o cativeiro. Ficaram 8 anos debaixo do sofrimento, da angústia. Tem muita gente que está presa, tem muita gente que está no cativeiro. Deus não te chamou para isso não. Hoje tu vai ouvir o barulho da corrente sendo quebrada aqui hoje, porque o Senhor vai libertar você. Esse povo estava no cativeiro durante 8 anos, 8 anos sofrendo, 8 anos derramando lágrima. E eles começaram então a tomar uma posição, uma atitude. Eles disseram, não, nós não vamos ficar assim. Eles começaram a buscar o Senhor. Eles começaram a clamar o Senhor. Deus então mandou um libertador chamado Otiniel. Otiniel, querido, sabe o que significa? Leão de Deus. E nós temos um libertador que é Jesus de Nazaré. Ele está aqui, ele é o leão da tribo de Judá. E ele está aqui para ajudar você, ajudar você, ajudar você. Meu Deus, existem momentos da vida que a gente pensa que não vai aguentar. O peso é muito grande, mesmo sabendo que a Bíblia diz que nós devemos lançar sobre Ele as nossas ansiedades e que Ele tem cuidado de nós. Mesmo sabendo que Ele é o carregador do nosso fardo dia após dia. Mesmo assim, querido, você muitas vezes fica preocupado. O peso é tão grande sobre você. E você fica tão desnorteado que você perde o rumo da vida. Porque todos nós temos os nossos problemas. Quando a pessoa não tem um problema no casamento, tem um problema na família. Quando não tem na família, tem nas finanças, tem no emprego, tem na vida espiritual. Todos nós passamos por problema. Você me vê assim tão contente, tão feliz, sempre motivando. Mas já tive meus problemas. E eu tenho meus problemas. A Bíblia diz que nós não devemos lembrar das coisas passadas, diz o profeta Isaías, nem considerar as antigas. Mas ele está dizendo isso, as coisas ruins, porque as coisas boas nós devemos lembrar e nós devemos falar. As coisas antigas nós temos que considerar, irmão, porque foi coisas que Deus agiu na nossa vida e foram experiência de espiritual na nossa vida. Nós não podemos esquecer. Eu ontem à noite conversando com a minha esposa e com a minha irmã, estava em casa e meu irmão, e a gente conversando, e a gente lembrando de coisas antigas. E a gente comentando quando eu morava ali do lado do Campo dos Santos, na Vila Belmiro. Eu havia saído, a minha esposa havia ficado lá, eu morava no 3º andar. E de repente a minha esposa foi conversar com a vizinha, assim do lado. Tinha a nossa porta aqui, tinha a outra porta da vizinha aqui. Minha esposa foi conversar com a vizinha, a minha esposa então começou a conversar com a vizinha ali na porta. E a minha esposa olhou assim, querido, lá na cozinha dela, tinha uma cesta cheia de fruta. Cheia, superlotada de fruta assim, uva, maçã, goiaba, mexerica, tinha tudo ali. A minha esposa olhou. Daí quando ele entrou em casa, a nossa cesta vazia, não tinha nenhuma mexerica murcha. Ela olhou assim, irmão, ela falou, Jesus, me ajuda, Senhor. A gente prega a Tua palavra, a gente te serve. Olha a situação que nós estamos. Todos nós passamos por momentos difíceis. Não pensa que é só você que está passando. Não pensa que você é exclusivo
Todos nós passamos. Não demorou muito, isso foi de manhã, quando foi à tarde. Bateu a porta. Quando bateu a porta, minha esposa foi abrir a porta, irmão. Quando abriu a porta, chegou um irmão do litoral sul. O irmão chegou com frango. O irmão chegou com fruta, que ele tem um sítio lá. Chegou com banana maçã, banana nanica, banana prata. É tanta banana, goiaba, maçã. E foi trazendo um monte de fruta, um monte de coisa para comer, irmão. Quando colocou na cesta, a cesta ficou cheia. E por último, irmão, ele pegou assim um tipo de um pato. Era eu nunca esqueço desse pato. Era um tipo de uma cesta em forma de um pato. Uma madeira assim em forma de um pato. Daí pôs aquele pato lá, encheu também de verdura, encheu de fruta. Irmão, e aquilo ali deu para muito tempo. Sabe de uma coisa, irmão? Você não é exclusivo, não. Todos nós passamos por problemas, dificuldade. Mas o que eu vim hoje aqui motivar você é acreditar que Jesus quer te ajudar. Ele quer te ajudar. O diabo quer te acabar, mas Jesus quer te ajudar. Mas nós precisamos buscar a ajuda de Jesus. Aquele pai, ele foi buscar a ajuda de Jesus. Mas não somente buscar a ajuda de Jesus, precisamos insistir na ajuda de Jesus. Aquele pai insistiu. Aquele pai, a sua filha estava moribunda. Ele insiste, diz que ele roga. Roga é algo insistente, é um pedido insistente. Ele roga, ele pede, ele insiste. Olha, a minha filha está lá, morre ou não morre, mas eu queria que o Senhor fosse comigo, para o Senhor colocar a mão sobre ela, para que ela sare e ela viva. Irmão, muitas vezes nós temos que insistir. Você muitas vezes desiste no primeiro embate da vida. Nós temos que insistir. Continue batendo, porque a porta vai se abrir. Continue clamando, porque o Senhor vai te ouvir. Ei, querido, continue. Não pare, porque a tua bênção vai chegar. Não pare, porque a tua graça, a graça que Deus preparou para a sua vida, vai bater a sua porta. Não pare, porque a ajuda está chegando para a sua vida. Não pare. O problema é que as pessoas desistem, irmão. As pessoas desistem. Talvez você esteja a um passo da ajuda. Não desiste. Você não pode desistir. Quantas vezes a gente joga tudo para cima e a gente faz como Pedro. Pedro era aquele temperamento sanguíneo, precipitado. Tem muita gente precipitada na vida. Erra com a maior facilidade. Pedro, ele era um líder. Um líder leva o povo para o inferno, não leva para o céu. Só tem que tomar cuidado quem é que lidera a sua vida. E diz que Pedro, querido, Pedro falou assim: eu já estou cansado, eu vou desistir. Sabe de uma coisa? Eu vou voltar a pescar. Eu acho que eu ganho mais voltando a pescar. Jesus nos chamou lá, eu, João, Tiago, André, quando nós estávamos pescando. Ele disse que ia fazer de nós pescador de homens, não mais de peixe. Mas olha, está acontecendo tanta coisa, eu vou voltar a pescar. Irmão, não volte. O Senhor já te tirou de lá. Não desista. Não jogue tudo para cima. Porque o diabo quer nocautear você. Ele quer derrubar você. Ele não quer ver você assim.
É por isso que a maior motivação de Deus é essa: levanta, desperta. Ele não quer que você continue assim, na situação que você está. O diabo quer ver você lá embaixo, no fundo do poço. É isso que ele quer. Ele não quer ver você sorrindo. Ele quer ver você amargurado, você triste, desanimado, desistindo de tudo. E Pedro estava desistindo de tudo. Pedro pegou a vara e disse assim: eu vou voltar a pescar. Pegou a rede, entrou no barco, querido, mas em vão. Lutou a noite toda e não pescou nada. Nem um bagre, nem um peixinho, nem sei o nome do menor peixe que existe. Ele não pescou nada. Querido, eu quero dizer uma coisa para você: não desista não. Porque, olha, o Senhor quer te ajudar. O Senhor está vendo a sua situação. Se Deus não entrasse em cena, se Jesus não entrasse em cena e falasse para Pedro, quando Pedro já vem, já desistindo de tudo, com aquela turma que acompanhou ele, querido, Jesus falou assim: olha, Pedro, faz o seguinte, volta ao mar, joga do lado direito, que tu vai pegar um cardume, você vai pegar peixe que não vai acabar mais. Eu quero mostrar para você que eu quero te ajudar, mas insista, não desista, porque eu te chamei para ser não pescador de peixe, mas eu te chamei para ser pescador de homem, Pedro. As pessoas desistem, irmão. As pessoas desistem na maior facilidade. Eu admiro aquela mulher, 12 anos naquela situação. O sangue descendo, onde ela passava ninguém queria passar. Onde ela sentava ninguém queria sentar. Era a imunda de Cafarnaum. Mas eu admiro ela, porque ela não desistiu. Ela não desistiu, encontrou a multidão, ela não desistiu. Ela rastejando, não desistiu, chegou lá, tocou na orla do vestido de Jesus, o sangue estancou, a mulher, querido, foi ajudada pelo próprio Jesus Cristo. Eu quero dizer que Jesus quer ajudar você. Há poucos dias eu estava parando num posto, aquele posto ali da BR, ali perto da Santa Casa. Eu parei o carro para abastecer, nisso saiu lá do restaurante, saiu uma mulher, deve ter aí seus 35 anos, ela saiu, eu vi que ela estava grávida, e eu conhecia ela. Eu falei: oh, você tudo bem? Ela falou: oh, pastor. Eu falei: puxa, você casou? Pô, tu está grávida, né? Casou? Daí ela falou assim: não, pastor, eu estou fora da igreja há muito tempo e eu sou mãe solteira, você é mãe solteira. Pessoas que desistiram, pessoas que jogaram tudo para cima, pessoas que tinham tudo para ser feliz, pessoas que Deus tinha projeto na vida deles. A única pessoa que pode destruir os projetos de Deus na nossa vida somos nós mesmos. Ela destruiu tudo que ela tinha, querido, com aquela atitude. Eu quero dizer para você: não desista de maneira nenhuma, porque você precisa acreditar que Jesus quer te ajudar, mas você precisa buscar a ajuda de Jesus, você precisa insistir na ajuda de Jesus, e você precisa acreditar na ajuda de Jesus. Tem que acreditar, irmão. Começa a acreditar na ajuda de Jesus. Quando Jesus chega, aquele povo diz assim: ela está morta. Jesus diz: não está morta, ela dorme. Ela está morta, mas está morta, vai viver. Querido, começa a acreditar na ajuda de Jesus. Jesus é poderoso para mudar o curso da história da sua vida. Basta tão somente você acreditar. E acreditar é uma decisão, como nós ouvimos a nossa irmã falar. Começa, decida hoje acreditar, e a tua história vai mudar, vai ser novidade em cima de novidade na sua vida. O problema é que as pessoas não acreditam. Isso não é algo da agora. Jesus, uma vez, ele entra numa aldeia, e quando Jesus chega naquela aldeia, as pessoas vêm dizer assim: olha, é um cego que tem aqui.
Ele precisa enxergar. Sabe o que Jesus faz? Jesus pega o cego, arranca o cego da aldeia, tira o cego da aldeia, e quando tirou o cego da aldeia, Jesus faz assim, ó, dá uma cuspida no olho do cego, e o cego começa a enxergar, irmão. Começa a enxergar meio nublado, os homens como árvore, mas Jesus então dá um toque. Quando Jesus dá um toque, o homem começa a enxergar perfeitamente. Jesus diz assim, não entre mais na aldeia. Por que Jesus disse não entre mais na aldeia? Porque na aldeia só tinha incrédulo, irmão. O povo não acreditava. Jesus, para curar, teve que tirar ele da aldeia. Eu quero dizer uma coisa para você, ande com pessoas que acreditem. Não ande com pessoas negativistas, que só vê problema, só vê dificuldade, pessoas que não somam na sua vida, que vai dividir a sua vida, pessoas que vão prejudicar você. Ah, não vai dar certo, você não vai conseguir, esse cara é feio, você não vai casar com ele não tem dinheiro. Querido, não olhe para baixo, olhe para cima. O teu socorro vem do Senhor que fez o céu e fez a terra. É Ele que tem plano na sua vida e Ele vai te ajudar. É só acreditar. Aquele homem sabia. Jesus disse para ele, ó, eu vou contigo. Crê somente. Porque mensageiros ruins, irmão, sempre aparecem. Diz que chegam os mensageiros ruins no meio do caminho, diz assim, olha, não enfada mais o mestre. A sua filha morreu. Quer dizer, não tem mais jeito. Irmão, isso aí é para ferir coração. Isso é para ferir a vida. Isso é uma mensagem que vai desestimular você. Tem mensagem que vem, irmão. Tem mensagem que você recebe no WhatsApp. Tem mensagem que você recebe aí no e-mail, que é para desestimular você. É para arrebentar você mesmo. Porque um crente desestimulado, ele fica desestruturado, ele fica desesperado, ele fica desnorteado. Meu Deus, bagunça toda a vida dele. E quando aquele pai, naquela situação, recebe aquela notícia, Jesus disse, eu vou motivar ele, eu vou trazer uma novidade para ele. Ó, crê somente. Não precisa mais nada, só crê somente. Eu vou lá contigo. Irmão, quando Jesus está conosco, quando Jesus vai conosco, nós não temos medo de nada, nós não temos medo de nenhuma dificuldade da vida. E diz que Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. Eu quero dizer para você, olha, ele vive. Você pode crer no amanhã, porque ele vive, irmão. Ele está aqui hoje, ele está aqui nessa noite aqui, ele está aqui. Acredite nisso que ele está aqui. Você pode crer no amanhã porque ele vive. A gente tem que acreditar, é decidir acreditar. Irmão, ó, eu vou falar uma coisa para você. Quando Jesus disse que ia fazer de mim um pregador da palavra de Deus, sabe o que eu fiz? Eu acho que eu fui para a rede, deitar, balançar, pegar o violão, eu quero trabalhar para o meu Senhor. Não, irmão. Quando Jesus disse que ia fazer de mim um pregador da palavra de Deus, eu fui estudar. Eu e meu irmão Gilberto tinha uma livraria aqui em Santos que fechou a livraria. Eu fui lá, eu e meu irmão compramos todos os livros da livraria. Eu passava a noite lendo, noite estudando. Mas com um ano de crente, irmão, já era professor de grego. Com um ano de crente já pregava a palavra de Deus em todo esse Brasil aí. Com 3 anos de crente eu já era pastor. Então eu quero que você entenda que Deus tem projeto na sua vida. Você precisa acreditar. Você precisa acreditar que Jesus vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Diga, eu acredito que Jesus vai
me ajudar. Então vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. É hora de você parar de chorar e acreditar, né? Pare de chorar e vamos acreditar. Eu admiro a pastora Rose. Pastora Rose é de fé. Quando foi diagnosticado que ela estava com câncer no rim, tempo atrás, tem gente que logo ia chorar. Tem pessoas que iam entrar em desespero. Tem pessoas que iam se matar. Mas ela decidiu acreditar. Ela falou para mim, ela entrou na minha sala e falou: pastor, eu vou passar pela cirurgia, mas não se preocupe, porque tudo vai dar certo na minha vida. E tudo deu certo, ela fez a cirurgia, não precisou químio, não precisou radioterapia, não precisou nada disso. Sabe por quê? Porque ela acreditou, irmão. Então começa a acreditar, porque Deus vai atuar. Começa a acreditar. Esse pai acreditou. E ele entra com Jesus em casa, irmão. Quando ele entra com Jesus em casa, é tão bom quando a gente leva Jesus para a nossa casa, irmão. Quando Jesus está na nossa casa com a gente, é um lugar de paz, é um lugar de alegria, é um lugar de felicidade. Ah, pastor, a minha casa está um tumulto. Mas quando Jesus reside na nossa casa, como ele residiu em Cafarnaum, tudo mudou. Sabe qual foi o nome de Cafarnaum? Cafarnaum quer dizer lugar de consolação. Vila de Naum, lugar de Naum, lugar de consolação. O Senhor quer fazer do teu lar um lugar de paz, de consolação, um lugar de alegria. É isso que o Senhor quer fazer do nosso lar, irmão. Tem alguma coisa errada se o teu lar não tem alegria, não tem paz. Tem gente que não tem prazer de voltar para a sua casa. Tem gente que não tem prazer de voltar para o seu lar. Tem marido que fica fazendo hora extra, porque não quer voltar para casa. Fica até tarde na rua, porque não quer voltar para casa. Eu não vejo a hora de voltar para minha casa, porque eu tenho uma esposa que fica me esperando com pudim de leite condensado, então eu não vejo a hora de chegar para casa. Mas tem gente, irmão, que ele prefere ficar na rua, porque ele sabe que quando chegar em casa é um inferno. Porque um lar, querido, quando não tem a ajuda de Jesus, é um pedacinho do inferno. É uma discórdia, uma desavença, ninguém entende ninguém. Ei, Jesus vai ajudar o teu lar. É só você acreditar. Decida hoje acreditar que Jesus vai mudar a história do seu lar. Ele vai mudar a história do seu lar. Quando esse pai acreditou, irmão, que ele entra com Jesus em casa, diz que tinha as carpideiras, mulheres pagas para chorar. E aquelas mulheres eram pagas para chorar, os flautistas que eram pagos também para tocar suas flautas. E Jesus chega lá. Jesus disse assim: aonde está a menina que dorme? Todo mundo começou a rir de Jesus, irmão. Sabia que a menina estava morta. Todo mundo começou a rir, né? Daí eu fico imaginando aqueles caras falavam assim, para Pedro, para Tiago: ih, rapaz, teu mestre aí é meio doidão. Ele pode ter expulsado demônio lá, pode ter curado enfermo, mas aqui, ele está dizendo que dorme, está morta a menina. Pedro disse assim: espera um pouquinho que vocês vão ver. Irmão, eu vim aqui para dizer para você: espere um pouquinho que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Espere um pouquinho, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. É só acreditar, acredite. Ei, incrédulo, feche o guarda-chuva da incredulidade hoje aqui. Feche o guarda-chuva da incredulidade, porque daqui a pouquinho você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Jesus pega, onde é que está? Está lá no quarto, vamos entrar lá. Daí Jesus entra, Jesus falou: só quero aqui Pedro, Tiago e João,
Eu quero o pai e a mãe. Entra aqui comigo. Sabe o que Jesus queria? Pessoas que acreditassem. Pedro, Tiago e João acreditavam. O pai e a mãe acreditavam, por isso que o pai foi atrás de Jesus. Os incrédulos ficaram lá fora. Irmão, quando você for fazer alguma coisa, não faça perto de incrédulo, que ele só vai atrapalhar você, atrapalhar os teus negócios, atrapalhar a sua vida. Ele não vai somar com você. Jesus entra, a menina estava lá, deitada no leito. Jesus se aproxima. Eu acho que tinha aquelas brechas, né, aquelas portas. Eles olhando assim, o que é que vai acontecer lá dentro? Porque tem os curiosos. Irmão, a igreja é cheia de curioso. Igreja é cheio de curioso. As pessoas ficam vendo, o que será que vai acontecer, hein? O pastor falou que daqui a pouquinho vai acontecer alguma coisa aqui. O que será, seu incrédulo? Eu quero convidar você a acreditar hoje aqui. Venha somar comigo aqui. Vamos acreditar e as coisas vão acontecer aqui. Aí eu quero ver para crer. Não é ver para crer, é crer para ver. Começa a crer que você vai ver. Se você crer, verás a glória de Deus. Nós precisamos, irmão, conquistar a ajuda de Jesus. Não é só acreditar, nós precisamos conquistar a ajuda de Jesus. É uma conquista. É uma conquista. Você precisa conquistar. Jesus entra ali e Jesus fala assim, bom, agora vai começar a acontecer as coisas aqui. Jesus se aproxima daquela menina. Quantos anos tinha a menina? 12 anos. Adolescente. Deitada lá, a mãe chorando. Minha filha. Jesus só chega, ele fala assim, Talita cumi. Irmão, Jesus só fala isso. Talita cumi quer dizer, menina, eu te digo, eu estou te ordenando, levanta-te. A menina começou a levantar, irmão, a morte virou vida. Começou a levantar a menina e de repente, eu acho que até Pedro ficou espantado, Tiago ficou espantado, irmão. A menina que era morta começou a viver. Pedro corre lá fora, olha, meu mestre está arrebentando lá. A morta ficou viva agora, está entrando. Vamos levar ela para fora. Todo mundo, queridos incrédulos, começaram a crer. Foi um reboliço ali em Cafarnaum. Todo mundo sabendo o que havia acontecido. Eu quero dizer que todo mundo vai ver o que vai acontecer na sua vida, porque Jesus vai te ajudar e você vai conquistar. Irmão, quando você vê a reportagem, eu não sei se você viu, de Brumadinho, tá direto, televisão, você viu aquela caminhonete com aquelas duas pessoas, aquela caminhonete tentando fugir, irmão, e não conseguia. Imagine, aquela enxurrada de lama vinha chegando, aquela caminhonete tentando fugir, não estava conseguindo. Sabe o que aconteceu dentro da caminhonete? O que eles falaram? Eles começaram a orar o Pai e Nosso. Quando eles começaram a orar o Pai Nosso, querido, diz que a lama veio, entrou por baixo da caminhonete e levantou a caminhonete. E a caminhonete ficou lá nos escombros e os dois foram salvos, querido. Eu quero dizer uma coisa para você, é hora de você conquistar aquilo que você precisa, aquilo que você quer. Você quer um lar feliz, começa a conquistar agora, mas você precisa acreditar. Menina, te digo, levanta-te, menina. A menina se levantou. Ei, querido, você vai se levantar hoje aqui.